Duas esferas metálicas de raio R possuem cargas elétricas respectivamente iguais a mais 2Q e menos 3Q. Interligando-as por um fio metálico, qual o valor da carga elétrica que cada esfera passa a ter? Então, nós temos aqui um problema que trata sobre contato entre esferas metálicas, nesse caso, esferas metálicas idênticas. Nós também faremos um segundo exercício onde as esferas metálicas elas não são idênticas e aí nós temos um tratamento um pouco diferenciado para a solução que, é claro, é mais complexo, mas também é mais interessante. Bom, vamos tratar primeiramente desse caso. Observe, nós temos uma esfera com carga mais 2Q e uma outra com carga menos 3Q. Como nós sabemos que é o elétron que se transfere, nunca nós temos transferência de prótons, então esse é um conceito importante. Observe que, nesse caso, nós temos o sentido de transferência da esfera que tem elétrons em excesso para a esfera que está com excesso de prótons. Bom, sempre que nós temos contato entre corpos idênticos, nós fazemos apenas uma média aritmética para determinar a carga final, que é igual nos dois corpos. Então, desse modo, nós temos que a carga final é, observe, média aritmética, somamos mais 2Q com menos 3Q, e como é uma média, dividimos por 2. Mais 2Q somado a menos 3Q, nós temos menos Q sobre 2 em cada esfera. Então, veja, esse probleminha está solucionado, mas agora, como eu comentei, nós vamos resolver um outro problema em que as esferas são diferentes no tamanho. Então, observa lá. Duas esferas metálicas A e B, de raios R e 3R, estão eletrizadas com cargas 2Q e Q, respectivamente. As esferas estão separadas de modo a não haver indução entre elas e são ligadas por um fio condutor. Quais as novas cargas após o contato? Então, como eu comentei, estão aí as esferas de tamanhos diferentes. E, nesse caso, observe que uma das esferas tem carga mais 2Q, a outra tem carga Q. Os elétrons são sempre as cargas que se transferem. Nesse caso, vão se transferir da esfera que está, digamos assim, todas as duas são positivas, mas a que está menos carregada positivamente para a que está mais carregada positivamente. Observe que, nesse caso, a transferência de elétrons também é de B para A. Bom, nós vamos começar aqui, não que seja necessário para a solução do problema, mas é interessante ver esse resultado. Então, nós vamos começar a determinar o potencial elétrico em cada esfera. O potencial numa esfera, que é representado pela letra V, é o produto da constante K pela carga Q dividido pelo raio. Então, olhando aqui a primeira esfera, que é a esfera A, ela tem carga 2Q e raio R. Isso faz com que o potencial de A seja K vezes a carga 2Q dividido pelo raio R. No caso, a esfera B tem carga Q e raio 3R. E o seu potencial fica K vezes Q sobre 3R. Bom, eu disse que esse potencial inicial de cada esfera, ele não influencia na solução. Porém, é importante mostrar esse potencial, porque a solução do problema ela é obtida justamente sabendo que, no caso de esferas, aí não importa se elas são iguais entre si ou diferentes entre si, no final elas ficam sempre com o mesmo potencial. Então, a ideia do potencial se tornar único, se tornar comum, é muito importante. Bom, vamos ver um outro conceito importante agora, que corresponde à capacitância. Então, a capacitância, representada pela letra C, nas esferas, é uma razão entre o raio da esfera e, no caso, a constante K.
Bom, eu não vou discutir aqui sobre o conceito de capacitância, eu estou apenas apresentando esse conceito, que ele é importante na solução desse tipo de problema. Nós temos aqui no Physics Box aulas de capacitância que você pode localizar e pode assistir. Eu até vou colocar, no caso, na descrição, uma aula de capacitância para que você possa assistir se quiser depois, certo? Então vamos lá. A capacitância é o raio dividido pela constante. A esfera A tem um raio R. Observe que a capacitância de A é R sobre K. A capacitância de B, observe que essa tem 3R. Então, a capacitância é 3R sobre K. Bom, agora nós temos ali os valores de potencial que nós calculamos, nós temos os valores de capacitância que nós determinamos também. E a solução vai sair a partir da ideia de que, interligando as esferas que são diferentes, elas têm de ter o mesmo potencial elétrico. Bom, como que nós então solucionamos? Nós partimos de uma ideia que aqui é fundamental. Existe um princípio de conservação da carga elétrica. Então, a carga ela não pode desaparecer, a carga não pode aumentar. Nas esferas existe uma modificação da quantidade de carga, mas a soma no total tem que permanecer a mesma. Desse modo, eu posso escrever que carga de A mais carga de B antes é igual a Q', que é a carga de A depois, mais a carga de B depois. Observe que nós temos carga de A mais carga de B. Se nós olharmos aqui em cima, ó, 2Q para a carga de A, Q para a carga de B, soma 2Q com Q, 3Q. Mas QA e Q' são os valores que nós queremos determinar. Aqui nós precisamos então de um conceito e é justamente por isso que entra o conceito de capacitância. Olha só, a carga é o produto da capacitância, que ela é constante para cada uma dessas esferas, porque depende da geometria da esfera, depende do raio da esfera, multiplicado pelo potencial, que vai ser o mesmo nesse caso depois do contato. Então, nesse caso, observe que nós ficamos com 3Q, a capacitância de A é R sobre K, então R sobre K que multiplica V, e a capacitância de B é 3R sobre K que multiplica V. Nesse caso aqui, é o mesmo denominador K, e o numerador nós temos R e 3R multiplicado por V. Então, nós passamos a ter 3 vezes Q, 4R, que é o numerador, vezes V, sobre K, que era o mesmo denominador. Quando eu isolo V, que é o potencial, porque eu preciso do valor desse potencial, então eu multiplico o K que divide, vai multiplicar 3Q, e o 4R, para que o V fique isolado, passa dividindo. De forma que passamos a ter 3K vezes Q divididos por 4R. Bom, essa aí é o valor do potencial comum. Você pode até comparar com os potenciais antes das esferas serem interligadas. E agora vamos determinar finalmente as cargas. Então, eu estou relembrando aqui o valor das capacitâncias e do potencial. Bom, para a esfera A, a carga final é a capacitância vezes o potencial. Nesse caso, a capacitância, você vê aqui, R sobre K, o potencial 3kQ sobre 4R. Observe que, nesse produto, nós simplificamos o raio e também o K. E sobra 3Q sobre 4. Então, essa é a carga de A após o contato. No caso, para a esfera B, a sua carga final é capacitância vezes potencial. A capacitância, você vê aqui, 3R sobre K. E o potencial, 3kQ sobre 4R, que nós substituímos. Podemos simplificar o raio, simplificar a constante K, e observe que eu fico com 3 que multiplica 3 vezes K sobre 4. E essa é a carga final da esfera B. Bom, essa foi mais uma aula aqui no Physics Box que tratou do assunto eletricidade, no caso, equilíbrio entre condutores eletrizados. Se você gostou, dá um like para nós. Esse é um modo também de você ser avisado sobre as novas aulas que surgem. Pode compartilhar com seus colegas. E foi muito bom ver você por aqui. Até a próxima. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil.
Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.